Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na noite de hoje. Muito bem-vindos a essa oportunidade que estamos tendo mais uma vez de estarmos unidos aqui em nome do nosso Mestre Jesus, em nome da nossa querida Casa da Paz, que tanto nos acolhe, nos dá sustento, nos dá amor. E vamos aproveitar essa oportunidade para a gente fazer as nossas reflexões, para a gente modificar cada dia mais o nosso coração, a nossa caminhada, para que a gente possa ser sempre melhor a cada dia. E uma lição de hoje, para a nossa harmonização, é a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é a lição 40, Tempo de Confiança. Diz assim: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. Diz assim para nós, Emmanuel: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Meus irmãos, essa lição que parece que foi escrita hoje para nós, e foi, porque são atemporais as lições, mostra para a gente o tempo de confiança. Esse tempo que nós estamos vivendo. E vamos agora, refletindo nessa questão da confiança, da fé, que precisamos nutrir cada vez mais em nosso coração, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que sempre nos ampara, como nos reafirma a lição que Emmanuel nos trouxe, está sempre ao nosso lado. Mestre Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida encarnados aqui na Terra. Muito obrigada por todo o amparo, todo o auxílio que o Senhor nos oferece a cada dia. Obrigada por ter estado entre nós, em corpo físico, e ainda estar entre nós nas palavras, em tudo à nossa volta, Mestre. Muito obrigada pela sua presença amorosa em cada dia de nossa caminhada. Pedimos que o Senhor nos auxilie para que continuemos buscando sempre nos fortalecer e melhorar. Pedimos que o Senhor nos ampare na noite de hoje, para que os ensinamentos que o Senhor nos legou possam ter uma feliz aceitação em nossos corações, em nossas mentes. E pedimos o auxílio, as intuições, as orientações, para que a gente consiga colocar esses ensinamentos em prática. Abençoa cada um de nós, nosso lar, nossa família. Abençoa a nossa amada Casa da Paz. E abençoa todos os núcleos de amor e de paz e luz por todo o nosso orbe. Ampara, Mestre, os nossos irmãos que neste momento, porventura, estão passando por provações tão difíceis, tanto sofrimento, dor, angústia, medo. Sabemos que o Senhor lá está.
e pedimos a sua luz para cada um desses irmãos, que eles possam se reerguer, se elevar, se amar cada dia mais, para poder amar cada vez mais o próximo. Que o Senhor possa ficar conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos então ao nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da rede. Mais um belíssimo ensinamento que Jesus deixou para nós, tentando nos mostrar, nos ensinar o melhor caminho a seguir, nós sempre muito rebeldes, muitas dificuldades de compreensão e de vivência, principalmente, dos ensinamentos do Mestre. Nós até hoje nos debruçamos sobre as parábolas, até hoje nós tentamos compreender os ensinamentos que elas nos trazem, o que Jesus estava tentando nos mostrar da melhor forma possível, da forma mais amorosa possível. Bom, então vamos lá. Vamos juntos estudar e buscar, tentar compreender, aprender, apreender o que Jesus está nos mostrando até hoje. Bom, e essa imagem, que não foi escolhida por acaso, ela vem nos mostrar um pescador que está no mar, na sua barquinha, lançando a sua rede de pesca. E essa rede, ela está direcionada a todos nós. É importante essa reflexão que nós vamos fazer. Essa rede está direcionada para nós. Essa rede abarca todos nós. E aí, ela vem nos mostrar, nos perguntar qual é o papel que eu estou desempenhando aqui nesse planeta. O que eu pretendo desenvolver espiritualmente, enquanto espírito imortal, e o que eu estou auxiliando para que meu próximo desenvolva. Essas reflexões que nós vamos fazer na noite de hoje. E a bibliografia que nós usamos foi a base, a codificação kardeciana, que é a Gênese, o Livro dos Espíritos, e o livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que fala sobre ensinos e parábolas de Jesus. Esses foram a base do nosso estudo da noite de hoje. Bom, vamos lá então. Nós temos a parábola da rede. A parábola da rede, ela está em Mateus, no capítulo 13. Lá na Bíblia, no início do capítulo, não acredito que não em todas as Bíblias, mas em algumas aparece assim, parábolas do reino. O que são parábolas do reino? Foram parábolas que Jesus proferiu, todas com o tema o reino dos céus. Então, são parábolas que ele buscou ensinar para nós, naquele momento, o que é o reino dos céus. E aí, é interessante que as 4 primeiras parábolas, dessas parábolas do reino, foram proferidas à multidão. Conta-se que Jesus sentou-se à beira do lago, que ele foi proferir ensinamentos à população, porém, com aquele magnetismo amoroso de Jesus, que sempre atraía multidões, a multidão se tornou tamanha, que ele precisou entrar numa barquinha para dali poder transmitir os seus ensinamentos àqueles irmãos. Bom, e aí, as 3 últimas é muito interessante, porque são 7 parábolas do reino. E as 3 últimas, elas não foram proferidas à multidão, elas foram proferidas aos discípulos. Conta-nos a Bíblia que Jesus retornou à casa onde ele estava, ali por perto, e os seus discípulos pediram que ele ensinasse a eles sobre a parábola, sobre o joio e o trigo, a parábola do joio e o trigo no campo. E Jesus profere 3 parábolas, dentre elas a parábola da rede. Todas 3 falando também sobre o reino dos céus, e a gente percebe aí então que havia a necessidade desse ensinamento ser direcionado aos discípulos. Eles estavam precisando ouvir e aprender mais sobre o reino dos céus, porque sabemos que eles não eram perfeitos, como nós. Então, eles precisavam ainda ouvir sobre o reino dos céus, ouvir mais sobre isso para poder apreender o seu sentido essencial. E aí vamos então à parábola para a gente poder destrinchar isso daí e tentar compreender. Ela está em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, parábola da rede. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes.
e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. A gente já percebe, já sente uma profundidade nas palavras de Jesus, como sempre. E ele trazendo para nós situações cotidianas que aquele povo, aquelas pessoas, os seus discípulos conseguiriam compreender, já que alguns ali eram pescadores de profissão, como André, Pedro, Tiago, João. Então, eles compreenderiam mais essencialmente o que era o reino dos céus, o que Jesus estava tentando ensinar. E os demais que não eram pescadores conheciam muito bem a profissão, o ofício, e saberiam também compreender mais o que Jesus estava tentando ensinar. Então, para a gente compreender essa parábola, vamos destrinchá-la, vamos analisar os pedacinhos dela para a gente poder tentar trazer para nós, cada vez mais, os belíssimos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus e colocá-los em prática na nossa caminhada. Vamos lá, então. Então, no começo, Jesus falou para nós: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Bom, é interessante quando Jesus usa as palavras igualmente e semelhante. A gente já percebe aí que ele vai trazer uma situação que, por meio da comparação, ele vai comparar, ele vai fazer com que a gente compreenda o que é o reino dos céus. Então, ele vai fazer uma comparação para nós. Bom, e aí, de início, é preciso que a gente consiga vislumbrar um pouco o que é o reino dos céus. A gente vai refletir em cima do que a própria doutrina espírita traz para nós de entendimento sobre o reino dos céus. O reino dos céus, ele é esse espaço, esse estado da alma, esse estado de elevação espiritual que nós buscamos incessantemente, esse estado de pacificação, de tranquilidade e calma, como nos diz o Evangelho, que é tranquilidade, é a paz interior, a felicidade íntima, suavidade no coração e fé viva em Deus. Então, esse reino dos céus espiritual, interior, ele é um conjunto de sentimentos que são de paz, de amor, de tranquilidade. E de onde que vem esses sentimentos? De onde que vem esse estado de alma, que é esse reino dos céus espiritual? Ele vem da perfeita compreensão das leis divinas e completa submissão à vontade do Pai. Bem, então aqui a gente tem duas palavras que não diz respeito a nós ainda, que é a perfeita e completa. Perfeita compreensão das leis divinas e a completa submissão ao Pai. Isso é o que é necessário para se atingir esse reino dos céus pleno, interior, espiritual. Bom, isso tudo é uma busca. A gente precisa buscar compreender as leis divinas, entendê-las e começar a compreender qual é o papel delas na minha vida. O que eu preciso fazer? Qual é a caminhada que eu preciso buscar? E aí, com isso, a gente se submeter à vontade do Pai, submeter de verdade. A gente pode não compreender ainda muitas situações porque ainda não temos a capacidade de alcançar muitas coisas. Porém, quando a gente se submete ao Pai, é quando a gente consegue compreender que tudo o que acontece na nossa caminhada é para o nosso bem. Deus é amor. Então, nada que vem de Deus não é amoroso. Então, se eu passo por situações difíceis e complicadas, essas situações, para mim, são dolorosas. Porém, o Pai sabe por que eu preciso passar por elas. E é isso que a gente precisa começar a buscar compreender. Que tudo acontece para o nosso bem. Inclusive, o momento que nós estamos vivendo é para o nosso bem. Para a gente é muito difícil ainda compreender, é muito difícil para nós ainda aceitar tantas dores, tantos sofrimentos, tantas perdas de tantos seres amados, tantos amigos e tantos outros companheiros de caminhada
para nós ainda é complicado. Porém, quando a gente busca exercitar essa fé viva em Deus, exercitar essa submissão, porque é um exercício ainda para nós, quando a gente tenta sentir Deus em nossa vida, agindo em nossa vida, nós conseguimos compreender um pouco mais, aceitar mais as situações e saber que é para o nosso bem. É sempre para o nosso bem. E como é que a gente faz essa busca desse estado de alma? Através do autoconhecimento, do esforço de autotransformação. A oração, nossa, que ferramenta importante que nós temos, que é a oração. A oração é esse instrumento de conexão, de reconexão com o Pai, com o Mestre, com os espíritos mais iluminados. Essa ferramenta que, nos momentos de dificuldade, de dor, nos traz a paz, nos traz a tranquilidade, a felicidade íntima, nos faz sentir o gostinho desse reino dos céus interior que nós tanto buscamos. A oração é muito importante na nossa caminhada. Oremos, peçamos ao Pai por auxílio, por iluminação, por tranquilidade e equilíbrio. Nós sentiremos o toque do Pai no nosso coração, em nós espíritos. Nós também busquemos a meditação, que é importantíssima para o nosso autoconhecimento e para essa pacificação interior, compreensão, submissão. São as buscas que a gente precisa empreender na nossa caminhada para alcançar esse reino dos céus interior. E a espiritualidade ainda nos fala que existe o reino dos céus, que são os lugares felizes do universo. Porque se é um reino, é um algo superior, maior. São esses lugares, esses orbes felizes do universo. Há muitas moradas na casa do meu pai. E essas muitas moradas têm níveis evolutivos diferentes. E esses lugares felizes são os mundos regenerados, os mundos ditosos, os mundos celestes. Então, são as categorias de mundos que existem no espaço e que são mais felizes, que são mais ditosos. E é interessante que, para a gente poder habitar esses lugares felizes do universo, que tem uma vibração mais elevada, essa busca do reino dos céus espiritual, ela é necessária, imprescindível, para que nós acompanhemos espiritualmente, vibracionalmente, a vibração do planeta mais feliz. Eu não tenho como permanecer num planeta regenerado, que é o caminho para onde está indo a Terra, planeta Terra, se eu não começar a modificar a minha vibração espiritual com essas vibrações de amor, de paz, de tranquilidade. Claro que nós não vamos atingir isso ainda plenamente, mas nós podemos sim fazer essa busca. E para a gente compreender melhor essa questão de mudança do planeta, que é importante também para o sentido da parábola, nós trouxemos essas diferentes categorias de mundos habitados, que está presente para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Nós trouxemos para fazer uma breve colocação, uma breve explanação, para que vocês compreendam essas modificações, essas mudanças. Bom, vamos lá. Quando acontece a construção, a organização do orbe, do planeta, não estamos falando só do planeta Terra, isso de todos os mundos, depois que ele está consolidado, se forma o mundo primitivo, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, é um mundo bem inicial, bem primário, bem rústico ainda, digamos assim. E pelo caminhar natural das coisas do universo, obedecendo às leis naturais, que são as leis divinas, pela lei do progresso, ou seja, que tudo desenvolve, tudo cresce, tudo melhora e avança, os planetas avançam também. E eles passam claro que isso demanda muito tempo, de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, que é o mundo que nós vivemos hoje. A Terra hoje é um mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Por isso que nós estamos vendo tantas situações complicadas, a gente não consegue compreender, conceber, aceitar determinadas situações que estamos presenciando, porém, elas fazem parte. Elas fazem parte de ainda espíritos com muitas dificuldades, muito renitentes no mal, muito rebeldes,
Então, por isso que nós estamos vendo essas situações muito complicadas acontecendo na humanidade. E claro também que é importante lembrar que muitos irmãos que estavam no plano espiritual em situações muito complicadas devido às suas más escolhas, estão tendo a oportunidade de reencarnar aqui na Terra para buscar modificar a sua caminhada. O Pai é misericórdia, o Pai é amor. Então a oportunidade ela vai vir para todos. E esses irmãos estão tendo essa oportunidade também. Cabe a nós não nos envolvermos nessas vibrações deletérias, nessas vibrações negativas, para que nós possamos acompanhar esse progresso do planeta, que vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que será muito feliz para todos que aqui poderão estar habitando, que é um mundo nos quais as almas que nada têm que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, no mundo de regeneração, o que são essas almas que ainda têm o que espiar? Que ainda precisam se retratar de situações complicadas, de escolhas muito equivocadas que fizeram em outras oportunidades de encarnação. E abrem novas forças, porque não é um mundo mais onde esse mal é dominante, é muito presente. Ele existe ainda. Porém, a vibração do planeta se modificou. Então, muitas situações hediondas que nós observamos não acontecem mais. E aí, esses espíritos têm a oportunidade de adquirir novas forças, de aurir nova energia para conseguir mudar a sua caminhada. E aí, com o progresso que é incessante, contínuo, o mundo vai passar a um mundo ditoso, feliz, onde o bem sobrepuja o mal. Então, existe muito mais o bem do que existe o mal. E aí é muito mais feliz. Só que entendamos que os espíritos, para usufruírem dessa possibilidade de habitar um mundo ditoso, um mundo de regeneração, é preciso que ele busque esse reino dos céus interior. É preciso que busque a sua modificação, a sua transformação espiritual. E aí, do mundo ditoso, o mundo passará a ser celeste ou divino, habitações de espíritos depurados, ou seja, espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Só existe o bem. Nós chegaremos lá, que pela lei do progresso, todos nós crescemos, evoluímos, queiramos ou não, então a gente vai chegar lá e o planeta Terra vai chegar lá. Então é importante a gente entender desse esquema, dessas categorias dos mundos habitados, que os planetas progridem apesar de nós. A gente que precisa correr atrás para crescer, para evoluir, para se modificar, para acompanhar a transformação do orbe para melhor. Se ele vai se transformar para melhor, necessário é que seus habitantes também se transformem para melhor. E Jesus está o tempo todo nos chamando a atenção para o nosso lugar, o nosso papel nessa mudança, diante dessa transformação do planeta, né? E aí nós temos, como foi falado na parábola, que a rede é semelhante a uma rede lançada ao mar. E aí nós temos a imagem de uma rede sendo lançada ao mar. O que é esse mar? Esse mar é o nosso planeta. É o nosso planeta, assim como é em todos os orbes, né? Então, esse mar é onde habitam esses peixes, que são todas as almas humanas que aqui estão. Todas as almas humanas e, portanto, peixes de diferentes tipos. Porque nós somos tão diferentes uns dos outros, né? E cada um está num nível evolutivo, num patamar evolutivo diferente. Então, são peixes de toda espécie, de todo tipo, de toda variação de cor, de tamanho. Então, cada um com a sua especificidade. E o que seria essa rede? O que seria essa rede que é lançada a esse mar lindo e maravilhoso que é o nosso orbe? Ela é a lei de amor. O amor, ele é para todos. O amor está sendo lançado para nós desde a criação, desde a nossa criação. Nós somos criados pelo amor. Então, esse amor está o tempo todo na nossa caminhada, o tempo todo sendo lançado para nós, como Jesus veio lançar essa rede de amor quando esteve aqui entre nós, e tantos irmãos que vieram antes e vieram depois de Jesus, que também tentaram lançar as sementes de amor para todos nós. Lançaram.
Nós que precisamos aproveitar e fazer germinar. E essa lei de amor, ela está onde? Como que eu vou saber se eu estou agindo no amor? Ela está em nossa consciência. Então, interroguemos, perguntemos à nossa consciência se nós estamos tendo a atitude compatível com o amor, se nós estamos tendo os sentimentos compatíveis com o amor, e ela vai nos responder. Nós vamos saber se estamos ou não caminhando com o Mestre, caminhando com o Pai no amor. E Jesus veio nos ensinar o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nunca num momento anterior, que nós lembremos, né, da nossa caminhada, houve tanta necessidade da gente exercitar essa lei maior, da gente amar, da gente se amar. E se amar no sentido de amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo, que é a fraternidade universal. Essa fraternidade que nos une, que nos completa, que nos traz esse reino dos céus interior, para podermos habitar esse reino dos céus que está sendo preparado pela espiritualidade, que é o nosso planeta regenerado. E o que essa lei de amor nos proporciona de ferramentas, instrumentos para a nossa caminhada, para a gente navegar nesse mar da vida com segurança? Inteligência, saúde, palavra. Aí a doutrina espírita maravilhosa que nos traz tantos ensinamentos, tantos conhecimentos importantes para nós nos aproximarmos cada vez mais do amor. Recursos financeiros, sim, aprendizado, família, amigos, apoio religioso, dificuldades, dores, doenças. Sim, é amor, é amor. Porque o amor ele vem para ensinar. O amor é firme. O amor é o sim, sim, não, não, que Jesus veio nos falar. Então, as dificuldades, as dores, as doenças, como a pandemia que estamos vivendo, são sim instrumentos do amor para que nós possamos crescer, para o nosso aprendizado. E se a gente aproveitar bem esses instrumentos, essas ferramentas que ela nos proporciona, elas vão nos dar base, sustentação para a nossa caminhada, para que a gente possa alcançar patamares evolutivos cada vez maiores, esse reino dos céus. E a rede é lançada num lugar heterogêneo, que é aqui o planeta Terra e todos os outros. É um mundo que não só é uma escola, mas é também uma fonte inesgotável de recursos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Precisamos valorizar isso, valorizar o momento presente que estamos aqui para o nosso aprendizado. E aí pegamos a imagem da rede, interessante, né? A rede de pesca com todos os seus elos que conectam, e a gente sabe que se um elo desse se parte, os peixes escapam. A gente sabe que há um problema aí, né, para a pesca. E é interessante da gente pensar que a lei de amor é essa rede. Essa rede que nos conecta a tudo e a todos. Como que é essa conexão? Nós trazemos a centelha divina. Nós trazemos o divino dentro de nós, que é o amor. São todas as virtudes, né, em potencial que a gente precisa trabalhar para que elas se desenvolvam. Então, essa centelha divina, esse amor nos conecta entre nós e nos conecta com o amor do universal, com o todo, né? Que a gente sabe que Deus é amor. Então, a lei de amor é essa rede. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 888, é lindo que a espiritualidade nos diz que o amor é a lei de atração. Olha essa imagem. Nós somos cada elo dessa rede. Nós somos amor. Em essência, ainda não despertamos esse amor, mas nós somos em essência. Ele está aqui. Ele está aqui. E nós nos conectamos, nós nos ligamos uns aos outros por esse amor, por essa centelha divina. Então, é muito importante que a gente entenda que, como nós falamos da rede de pesca, se um elo desse se afasta da lei de amor, das leis divinas como um todo, se um elo desse busca romper, o que acontece? A dor e o sofrimento.
E é interessante a gente perceber que por essas redes de conexões que nós estamos vendo ao lado, que são muito parecidas com a rede de pesca, a gente perceber que se um elo desse se parte, afeta todos. Isso que Jesus tentou ensinar para a gente, essa é a verdadeira fraternidade. Não há outro caminho senão a fraternidade, o amor ao próximo, a nós e ao próximo. Então, se é muito egoísta pensar que as minhas decisões elas só cabem a mim e só afetam a mim. Não. As decisões que eu tomo, elas vão afetar todos à minha volta. E afetam uma rede de conexões muito maior, que a espiritualidade já nos deu notícia, de que é como uma teia espiritual que nos conecta a todos. Então, as vibrações que um emite, elas se espalham e afetam o todo, afetam os demais que estão ao redor. Então, a gente não pode perder de vista a importância de cultivarmos esse amor em nosso coração e nas nossas ações, para que nós mantenhamos esse elo bem firme, fortalecendo cada vez mais. Um não solta a mão do outro. Nós vamos juntos nessa caminhada. Por isso que nós estamos sofrendo tanto nesse momento de pandemia, essas dificuldades, porque muitos irmãos estão tentando e tentam a todo momento desfazer esses elos, porque não estão conseguindo compreender a necessidade do amor. E isso é muito importante que a gente perceba para podermos fazer a nossa parte. Devemos estar sempre atentos ao que estamos oferecendo e ao que cada pessoa tem nos oferecer. O que eu estou fazendo para manter esses elos firmes? E o que meu irmão está fazendo e que eu posso ajudar a melhorar? O que esse irmão tem a me oferecer? Entendamos também que em momento algum do Evangelho, Jesus falou que nós temos condições de amar plenamente os nossos desafetos. Inimigos não é boa essa palavra, né? Os nossos momentâneos desafetos. E que a gente não busque romper esse elo com os nossos desafetos, busquemos preservar e cultivar o amor para que não se rompa, porque quando a gente tenta romper esse elo firmado pelas leis divinas, há o sofrimento e a dor para todos. Não temos como fazer o progresso por outra pessoa e ninguém o fará por nós. No entanto, o progresso se realiza na medida do nosso encontro com os outros. É da qualidade das relações que efetuamos que nasce o progresso. Ninguém progride sozinho. É a nossa visão ainda egoísta de achar que eu não preciso de ninguém. Mentira. Precisamos uns dos outros sempre. Jesus, quando recebeu do Pai a incumbência de criar o nosso orbe, Jesus não trabalhou sozinho. Foram tantos amigos chamados arquitetos do universo que ajudaram Jesus na construção do nosso orbe. Por que eu, que sou ainda tão imperfeita, tão ainda com tantas dificuldades, eu vou achar que eu posso crescer sozinho? Isso não cabe a nós, essa visão. E olha que lindo que Emmanuel fala para a gente sobre como praticar essa lei de amor. Observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele. Seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, espiritualmente, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma nos é lícito esquecer que Deus igualmente espera por nós. Então, aqui, Emmanuel está trazendo para a gente a perfeita reflexão de como praticar essa lei. Submissão ao Pai. Nós devemos observar ao redor. Nós precisamos deixar esse egoísmo e esse orgulho de lado para que nós possamos enxergar a necessidade que existe dessa fraternidade, de eu colaborar para o bem universal, para o bem do todo. Como fala aqui, da prática das boas obras, sustentação da paciência, olha que interessante, na caridade, porque como nos fala Emmanuel,
Essa ameaça pelo assalto das trevas, ela é constante. Nós estamos, hoje em dia, é interessante que isso nunca ficou tão claro para nós. Como que essa tentativa de assalto das trevas, assalto ao amor, assalto ao bem, à paz, como isso tem sido tão observável por nós ultimamente. E como que eu vou ouvir esse chamamento do Pai que me espera, que quer que nós trabalhemos em benefício da obra maior? A prece, a oração, se colocar em posição de receber, receptivo das intuições, dos caminhos, dos direcionamentos que o Pai tem para nós. Quantos são os alertas que nós recebemos diariamente, quando às vezes nós enxergamos uma situação negativa acontecendo e nós somos impelidos a ajudar. O Pai está nos convidando a ajudar, o Mestre está nos convidando a ajudar. Aí tem a imagem simbólica do nosso querido Mestre que nos estende a mão o tempo todo e pede que façamos o mesmo pelo nosso próximo. É isso que nós precisamos cada vez mais buscar. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a gente lembra da oração de Francisco de Assis, que fala: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Que sejamos instrumento do Pai na nossa caminhada. Que nós possamos ouvir e atender ao chamado do Pai para o crescimento de todos nós. E fala a parábola: estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Bom, como assim estando cheia? A rede está cheia. Como Jesus nos falou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Todos somos chamados. A rede está cheia porque todos somos chamados pelo amor. Porém, nem todos atendem a esse chamado. Todos nós temos a oportunidade da semeadura e agora é chegado o tempo da colheita. Essa separação. Chegou esse momento. Que é esse puxar da rede. Que é o início do processo de seleção natural. Entendamos aqui seleção natural de nós que estamos buscando, a princípio, a nossa melhora, a nossa modificação, a nossa ação no amor, no bem. Então, as próprias leis divinas fazem essa seleção. As próprias leis divinas, as leis naturais que regem todo o universo, elas são para todos. Os bons continuarão entre os bons e os ruins precisarão de outras oportunidades para se tornarem bons. As situações chegam até nós para que, através do nosso esforço individual, nos aprimoremos espiritualmente. As dificuldades chegam para que a gente se esforce por melhorar, por aprender. A observância e a prática das leis divinas nos colocam rumo à porta estreita, rumo à transformação plena, rumo à felicidade plena, rumo à perfeição. A gente observar as leis divinas e a gente procurar praticá-las sempre na nossa caminhada é o que vai nos colocar em contato com esse divino que trazemos dentro de nós, para que possamos crescer cada vez mais rumo a essa porta estreita. São ciclos evolutivos que se processam nos planetas para a transformação necessária do orbe. E para que cada ciclo se complete, é feita uma seleção. Esse puxar, a rede está sendo puxada. A rede está sendo puxada. Neste momento, a pandemia é o puxar da rede também. Tantas outras situações nós já vivemos, a seleção está sendo empreendida. Os bons precisam buscar permanecer no bem e crescer mais, e os maus também. Mas existem os irmãos que não querem, que lutam, que são rebeldes, infelizmente. E aí está o nosso papel de tentar fazer a melhora, ajudar, fazer não, ninguém faz melhora por ninguém, né? Mas tentar ajudar os nossos irmãos a progredirem junto com o planeta. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 783, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A espiritualidade responde: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Aquele progresso que nós vimos lá, né,
o quadro dos planetas, né, da transformação dos planetas. Isso é o progresso natural. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que coisa atual. Nós, então, quando não progredimos junto com o nosso planeta, que está progredindo, né? Apesar de nós, Deus nos sujeita a um abalo moral ou físico. Olha que interessante. Bom, e esse abalo é para que a gente faça um movimento ascensional mais rápido, porque a gente está ficando atrasado em relação ao planeta. E aí já tivemos tantos abalos, olha, a gripe espanhola, tsunami, os vulcões que nós estamos vendo entrando em erupção, que séculos e séculos não acontecia, a nossa pandemia aí que estamos vivendo, nossa, porque foi escolha nossa estar aqui nesse momento, né? Então, tantas situações, tantos abalos físicos e morais, ainda colocaria um E, porque todo abalo físico ele traz reflexões, ele traz transformações morais. Só que a gente não aprendeu, a gente ainda não aprendeu, a gente está tendo muita dificuldade ainda em entender o direcionamento que o Pai está tentando mostrar para nós. Amor. E por que nós estávamos precisando desse abalo? Bom, o nosso querido Evangelho nos traz muito claro as duas grandes chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. A vaidade, ela está aí junto, né? O orgulho faz com que a gente esqueça que todos nós somos feitos da mesma essência, que a gente se ache melhor, que a gente se ache diferente do outro, e que nós temos a mesma origem e o mesmo fim físico. O corpo físico, ele morre. Porém, enquanto espíritos imortais, nós todos temos a mesma origem. Nós todos estamos buscando seguir a mesma caminhada evolutiva de crescimento. Deveríamos, pelo menos, né? E o egoísmo faz com que o indivíduo ele se feche apenas nos seus próprios interesses. A pessoa se fecha nos interesses dela. O que é meu, minha família, meus amigos, o meu círculo familiar e de convivência é o que importa. O outro não importa. E a gente volta à rede. Importa. Nós somos elos de conexões da rede. Nós estamos conectados. Se eu vivo um egoísmo em que eu acho que só o que está conectado a mim, ali que eu vejo, né? Que é o importante, eu me esqueço de que eu não tenho nada. Tudo que está aqui, tudo que a gente tem aqui no planeta em nível material, é provisório, muito provisório, é muito rápido, né? E que as relações não são de posse. Nós não temos nada, nós estamos aqui não para ter, nós estamos aqui para ser, para sermos melhores, para sermos mais amor, sermos mais paciência, sermos mais honestidade, enfim, sermos melhores. Então, o egoísmo, ele cria como é que eu vou falar, esses enganos tão profundos de que nós temos coisas, que nós somos mais importantes, enfim, e isso é o que está fazendo tanto sofrimento, e nós estamos observando ainda que mesmo num momento grave como esse que estamos vivendo, muitos irmãos estão fazendo escolhas egoístas, muitos irmãos estão fazendo escolhas baseadas em seu orgulho, o orgulho de não mudar de opinião, o orgulho de não aceitar o ponto de vista do outro, o egoísmo de achar que eu só quero ver o que é bom para mim. Eu acho que sair à rua sem máscara, continuar vivendo em festas, em bares, em situações assim, eu estou fazendo isso para mim. Não, não, não. Eu estou afetando diretamente o todo, porque as minhas escolhas, elas afetam os meus irmãos. Eles afetam não só meus familiares, mas todo. Afeta a rede de conexão de amor. Porque quando eu estou agindo assim, eu estou agindo no orgulho e no egoísmo, eu estou indo contra as leis divinas. E esses processos de rebeldia, eles trazem dor e sofrimento para mim e para o meu próximo. É essa tentativa, mais uma tentativa do Pai de nos abalar,
moralmente, fisicamente, para a gente despertar de uma vez por todas. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativos da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, prudência, cautela, pensar antes de falar, pensar antes de agir e refletir sobre os meus pensamentos. Uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas há tempos. As sementes do amor já foram lançadas há muito tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. A submissão ao Pai. Compreensão das leis divinas que fazem com que precisemos modificar, precisemos passar por esse momento grave que estamos passando no nosso planeta, para que a gente possa fazer as nossas buscas de melhora, né? E aí, observando essas leis divinas e me submetendo à vontade do Pai, não há razão de temer. Claro que nós temos os receios, nós temos aqueles, digamos assim, medos saudáveis, entre aspas, aqueles que fazem com que a gente conserve, preserve a nossa vida. É da lei de conservação isso. Porém, é importante a gente entender que o medo mesmo, ele vem da falta de confiança. Esse medo, ele vem ele vai causar paralisia, ele vai causar pânico, vai causar desespero. E isso é totalmente contra, vai em direção oposta à submissão e à confiança no Pai. E aí Jesus falou para a gente em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Peçamos ajuda através das nossas orações, nossas atitudes também são rogativas. Busquemos, a busca é o trabalho, é o esforço. E batamos a porta da edificação. Né? A gente querer de fato se transformar e se modificar, para que a gente possa se direcionar à porta estreita. Apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Como que é feita essa seleção? O que é um peixe bom e um peixe ruim? Essa seleção ela é feita pela própria lei de causa e efeito. As minhas escolhas vão ter resultados positivos ou negativos. O bom ou mau uso do meu livre-arbítrio. Se eu uso bem o meu livre-arbítrio, eu terei vitórias espirituais que nos fazem ascender mais um degrau na escada da evolução. Agora, se eu uso mal o meu livre-arbítrio, eu fico na estagnação. Por que estagnação? Porque ninguém retrocede, não existe a involução. Todas as aquisições espirituais, elas são permanentes. Porém, se eu paro, se eu decido não ser rebelde, se eu decido não me modificar, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou ficar assim para sempre, eu estagnei, eu parei de crescer, né? E aí que a gente tem observado bastante, que observemos se nós não estagnamos também. A gente precisa fazer essa reflexão, ter esse olhar para nós. E a parábola continua dizendo, e assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. O que é essa consumação dos séculos? É o final de um ciclo. Nós estamos vivendo um processo de finalização de um ciclo, de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. E na Gênese, diz o seguinte no capítulo 17, item 63. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Olha o que a gente está falando da compatibilidade de vibração, de energia. Para eu poder acompanhar o progresso do meu planeta, o progresso do nosso orbe terrestre, eu preciso também me modificar para poder correr atrás, né? Bom, aí fala que Deus permitiu que eles aí permanecessem, esses espíritos ainda renitentes no mal, o tempo que precisavam para se melhorarem, a misericórdia divina. Mas, chegando o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada,
a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Então, aqueles irmãos que permanecem estagnados, eles não vão ter como habitar um planeta regenerado, porque a sua energia não estará compatível, como um ímã. Pensemos no ímã, né? Então, ele vai ser ou atraído ou vai ser repelido, dependendo dos polos que sejam aproximados, né? Então, se não existe compatibilidade energética, há repulsão, a separação. E esses irmãos vão ser direcionados para planetas onde a sua energia seja compatível. E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Como assim lançá-los na fornalha de fogo? E aí, aquela visão que ainda alguns segmentos religiosos, algumas filosofias têm de que existe o inferno, esse espaço de fogo, de desespero, que a doutrina espírita já vem mostrar para a gente que isso não existe, que isso é um estado interior, né, que a gente busca, infelizmente. O que quer dizer que lançá-los na fornalha de fogo? Os maus serão encaminhados a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva. Mas para o espírito banido, a terra que ele deixou é como um paraíso perdido. E no planeta em que estará reencarnado, a vida, com suas condições mais primitivas e as duras provas e expiações, poderá ser comparada a um fogo intenso, ou seja, doloroso, mas purificador e certamente não eterno, não para sempre. Então, aqueles espíritos renitentes no mal, eles vão ser encaminhados a mundos inferiores, ou seja, compatíveis com a sua energia, né? E lá eles vão continuar tendo todas as oportunidades de crescer. E o que fala em haverá prantos e ranger de dentes? Ou seja, haverá aqueles que terão muitas dificuldades de aceitar a condição, que foi escolha deles mesmos, né? E que diz para a gente que no momento de transição por que passa o planeta, caracteriza-se uma aferição, uma medição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes necessários ao progresso de transformação da humanidade. Não é o que nós estamos observando? É o que está acontecendo. Mas isso está acontecendo por escolha nossa. Somos os elos da rede, dessa rede de amor que nos conecta, da lei de amor, que é uma lei, essa lei que nos conecta. Nós nos afastamos dela, o que aconteceu? Esse pranto e ranger de dente. Então é importante a gente entender bem isso, para podermos direcionar a nossa caminhada daqui para frente. Bom, e Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele fala para a gente o seguinte: é o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas desigualdades sociais, seus ódios, suas lutas armadas, e o surgimento de um mundo novo, sob a proteção da verdade, do bom entendimento, da retidão de caráter, da igualdade, do amor, da paz e da fraternidade universal. Esse momento que nós estamos passando é o fim do mundo velho. Ainda não é o fim literalmente, mas é o processo do fim desse mundo velho. Ele está se extinguindo. Com todas esses orgulhos e egoísmos e situações desnecessárias e desiguais que nós criamos, está acabando. Por isso, tanto choro e ranger de dentes, tantas dificuldades. Os choros e ranger de dentes são daqueles também que não só daqueles que estão passando por dificuldades e tristezas e dores, porque precisam passar, e também muito daqueles que estão sendo renitentes e rebeldes, que não estão querendo a modificação, não estão querendo se transformar junto com o planeta, né? E quando fala que virão os anjos e separarão os maus dos bons, dos justos, né? Os maus dentre os justos, Jesus, como governador do nosso orbe, ele preside essa transformação. Nada está solto. Jesus está no leme. E ele está sendo auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos de luz, que são citados para a gente na parábola como anjos. Esses irmãos estão com a gente o tempo todo ao nosso redor, entendamos isso.
Peçamos ajuda, oremos, peçamos a intervenção do Pai, o nosso mestre amigo na nossa vida, na nossa caminhada, e tantos irmãos que estão equivocados nesse momento. Então, esses irmãos de luz estão supervisionando essa situação das criaturas que estão desencarnando, no sentido de que eles estão favorecendo o seu aproveitamento e estão orientando esses irmãos. E lembramos que o Mestre nos falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Jesus possa nos amparar, nos auxiliar, e lembremos que Ele está conosco até a consumação dos séculos e vai estar sempre conosco. Convido todos agora que a gente, nesse momento de reflexão, e reflexões positivas que fazem com que a gente transforme a nossa caminhada, que a gente reflita, vamos elevar os nossos pensamentos novamente ao nosso querido amigo em agradecimento. Mestre Jesus, muito obrigada pelo seu amparo, muito obrigada por oportunidades como essa, de estarmos aqui juntos, refletindo, aprendendo mais sobre os seus ensinamentos, Mestre. Auxilia-nos, Mestre, a criarmos, a deixarmos que todos os sentimentos positivos floresçam dentro de nós, criarmos condições para que isso aconteça. Nos auxilie, Mestre, em nossa caminhada, por favor, nos orientando, nos auxiliando. Ilumine tantos trabalhadores espirituais que trabalham incessantemente nesse momento. E os trabalhadores encarnados, que também estão aqui em missão, amparando, auxiliando e lutando para que a humanidade consiga crescer e acompanhar a modificação do orbe. Que o Senhor possa ficar conosco, nos abençoando e nos auxiliando em nossa caminhada, Mestre querido. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus possa envolver-nos na nossa caminhada. Até a próxima. Fiquem com Deus.